Bom, então gostaria de te agradecer, professor Miguel Riela, pelo apoio ao nosso projeto de memória virtual da academia. Nessa entrevista, a gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e tentar resgatar o propósito pelo qual o senhor escolheu a medicina, a especialidade, depois o vínculo com a Academia Nacional de Medicina e alguns casos interessantes, desafios, e para terminar, a gente conversa sobre as perspectivas futuras e conselhos para os jovens líderes. Perfeito, entendi bem. E eu não sei se chegou a ver uma entrevista que eu fiz para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que também eu contei um pouco da história. Mas vamos lá, estou à tua disposição. E a ideia é que a gente deixe os melhores momentos, a gente edita e publica nas mídias, mas a entrevista na íntegra também fica disponível no site, na aba de memória virtual. Os meus tutores, o meu tutor é o Dr. Maurício Magalhães, e quem me indicou para a academia foi o professor Rubens Belfort. Eu sou oftalmologista aqui de São Paulo também. É o meu oftalmologista, além de ser meu amigo. O senhor está bem assistido. Então, Tá, começando, o senhor está em Curitiba, né? exato. E por que que o senhor decidiu fazer medicina? Bem, veja, a minha história se remonta à minha cidade natal, Blumenau, em Santa Catarina. Eu sou filho de mãe descendentes de alemães, ah, a família Gracher, que veio da região de Trier, na Alemanha, e meu pai, filho de um italiano, que veio ao Brasil em 1876, e que casou com uma portuguesa, e, e eu nasci em Blumenau porque minha mãe é originalmente de Brusque, uma cidade alemã da indústria têxtil, que era pujante até os chineses destruírem com a indústria têxtil daquela região. E o meu pai, do Rio de Janeiro, nasceu na Bahia, mas cresceu no Rio de Janeiro e se tornou um viajante de tecidos para ternos, casimiras, e acabou se hospedando num hotel em Brusque da minha mãe. E dali eles foram a Blumenau, onde meu pai tinha uma loja de comércio e a minha mãe era uma dona de casa. Nós somos quatro filhos, eu era o primogênito, e mais uma irmã e dois irmãos, um dentista e um engenheiro. E quando chegou a época de decidir o que fazer, isso foi em 1961, eu tinha 16 anos de idade. E eu não sabia o que fazer, né? Eu sempre disse que eu sou crítico um pouco do sistema educacional brasileiro, que diferentemente do americano, com quem eu tive muita exposição, que tem o college, a decisão de escolher a profissão é feita numa idade em que nós somos muito jovens, né? Se você não tiver uma tradição na família, você realmente não sabe o que fazer. E no meu caso, meu pai sugeriu fazer advocacia. E eu confesso que, naquela época, os advogados não eram muito bem conceituados na minha comunidade, né? E eu disse ao meu pai: olha, se eu fizer advocacia, eu vou fazer o Itamaraty, o Rio Branco, o Instituto Rio Branco, eu vou ser um diplomata, porque eu já tinha uma certa facilidade para línguas. Uma que eu ouvia muito alemão, embora não tinha tido cursos formais de alemão, mas estudei em colégio de padres franciscanos, onde eu tive boas aulas sobretudo de espanhol, francês, né, e um pouco de inglês. E isso me levou a pensar em ser um diplomata, Uhum, que eu achava que o diplomata teria que falar várias línguas, né? Mas a minha mãe, que era uma alemã muito doce, muito querida, ela me dizia que o sonho dela era ter um filho médico. Para encurtar a história, eu decidi fazer medicina. E naquela época, Santa Catarina não tinha nenhuma escola, uma universidade, nenhuma faculdade, e os blumenauenses vinham a Curitiba, a grande parte, alguns a Porto Alegre. Então eu acabei decidindo que
o último ano do assim chamado na época científico, que era o terceiro ano, ele já era feito junto com um cursinho com vistas à carreira que você havia decidido. Então, com 17 anos, eu vim para Curitiba, em 1962, para fazer esse terceiro ano do, do, do científico e um cursinho preparatório que chamava-se Bardal aqui na época, que era dirigido à medicina. Inclusive, no terceiro ano científico, por assim dizer, já não se você ia para ciências biológicas, já não tinha mais matemática, né? O que me fez falta ao longo da minha vida, ah, esta, esta ausência do ensino da matemática naquele ano. Enfim, eu acabei então fazendo o cursinho, eu fui aprovado, né? E as pessoas, quando me perguntavam de onde eu vinha, e eu dizia que tinha vindo de Blumenau, as pessoas diziam assim: então você fala alemão, você é fluente, né? Isso me criou um certo constrangimento e me levou a me matricular no Instituto Goethe para aprender alemão, e eu passei 6 anos do curso de medicina estudando alemão e me tornei, né, razoavelmente fluente na língua alemã. Mas, É muito difícil, né? exato, é uma língua, não é fácil, né? Mas eu acabei, em função disso, né, melhorando. Mas durante o curso de medicina, além do alemão, eu fiz também francês, fui para a Aliança Francesa, e me matriculei, inclusive, no Dante Alighieri, fiz um pouco de italiano, e tinha professora particular com mais um colega meu, de inglês, né? Nossa, o Isso senhor é poliglota. Exato, né? Hoje eu tenho, né, cidadania italiana também e falo razoavelmente bem as 6 línguas. Mas durante esse curso de medicina, eu sempre fui muito aplicado, né, muito dedicado, e decidi, quer dizer, o meu sonho era ser um cirurgião, né? Eu achava fantástico você operar e durante o curso de medicina a partir eh, do aqui na Universidade Federal do Paraná, onde eu me formei, já no segundo ano de medicina existia uma disciplina de técnica operatória em que nós éramos obrigados a trazer um cachorro, ele era anestesiado, né? Na verdade, era um centro cirúrgico enorme, com várias mesas, todo mundo com cachorro. E eu me lembro que eu escolhi uma cirurgia que até hoje, quando me perguntam, mas por que que você escolheu essa cirurgia? Eu digo, eu não me lembro da onde, mas era uma cirurgia interessante, chamava-se enterocistoplastia. Na verdade, você eh, isolava um segmento do intestino delgado, mantinha o pedículo vascular, abria e depois abria a bexiga e ampliava a capacidade da bexiga com aquele segmento intestinal. E o grande desafio na época era realmente a gente conseguir cuidar do cachorro no pós-operatório. A gente vivia estudante em apartamento. Foi um período muito difícil. Mas logo no terceiro ano de medicina, muitos de nós, colegas então de medicina, fomos internos num hospital chamado, que existe até hoje, chamado Hospital Nossa Senhora das Graças, onde nós tínhamos excelentes professores não ligados à universidade. Eram praticamente bons médicos de experiência prática, né? E alguns poucos ligados à universidade. E lá eu comecei a frequentar tanto a clínica médica como a cirurgia, né? Um dos grandes clínicos de Curitiba daquela época chamava-se Lisandro dos Santos Lima, aquele clínico geral, né? Eh, que estudava nos livros franceses, né? No Laennec, no Trousseau, era a maneira como ele foi educado e se manteve atualizado. Um outro era um cirurgião, este já mais ligado aos americanos, chamava-se Jocondo Villanova Artigas, né? Inclusive irmão de um famoso arquiteto em São Paulo,
Vila Nova Artigas, que inclusive tem um busto, aparentemente, na faculdade aí da USP de arquitetura. Ele era um famoso arquiteto. E o Giocondo Nova Artigas era um cirurgião geral mais do aparelho digestivo, mas que foi para a Europa aprender como é que se abria um tórax, foi para os Estados Unidos aprender como é que se fazia uma transposição do cólon, do esôfago, enfim, era um cirurgião fantástico, né? E eu tinha decidido fazer, então, cirurgia e me tornar um cirurgião. E no quarto ano de medicina, que corresponde hoje ao oitavo período, isso foi. Eu comecei a medicina em 63, foi 63, 64, 65, 66, né? Quarto ano de medicina. Havia um urologista do Hospital de Clínicas que havia sido enviado aos Estados Unidos para aprender uma novidade que começou em 1962 na Universidade de Washington, em Seattle, que era a diálise. Ele disse, né, você vai ter que aprender essas coisas novas, essa diálise, e trazer isso para Curitiba, trazer isso para o Brasil. E ele tinha, na verdade, ele tinha ido em torno de 1960 para lá, e voltou, acho que em 63, 64. E quando eu tomei contato com essa área nova na nefrologia, a nefrologia foi criada em 1960. Tanto a Sociedade Internacional de Nefrologia como a Sociedade Brasileira de Nefrologia foram fundadas em 1960, em função do progresso que havia tido nos últimos, digamos, cinco, seis anos. Né? 1954 foi o primeiro transplante renal intervivos, né, gêmeos univitelinos, feitos no Peter Ben Hospital, em Boston, né, e que gerou o prêmio, inclusive o Nobel, para o professor Murray, anos mais tarde. E na Universidade de Washington, em Seattle, Belden Scribner foi o nefrologista que viabilizou a hemodiálise crônica como nós conhecemos hoje, 3 vezes por semana, porque ele inventou o shunt arteriovenoso, o shunt de Scribner, que na verdade era um, uma pequena cirurgia em que você conectava a artéria com a veia com uma alça de silicone. Então, as diálises repetitivas bastava você abrir a alça. Até então, anteriormente, você fazia uma colocação de um tubo na artéria e na veia. Quando terminava a diálise, você ligava a artéria à veia. Quer dizer, havia uma limitação posterior de quantos vasos você podia ligar, né? Então, nesta ocasião que eu fui fazer um estágio eletivo no meu quarto ano de medicina, eu fui, na verdade, não tanto pela diálise, mas eu fui para aprender reposição hidroeletrolítica, porque ele trouxe uns conceitos que não existiam na época. Quando que você dá soro glicosado a um paciente? Né? Quando que você administra soro fisiológico a um paciente? Como é que você corrige potássio, acidose, né? Eu dizia a mim mesmo, para ser um bom cirurgião, eu preciso saber essas novidades, né, da reposição hidroeletrolítica. E eu realmente passei ali um mês bastante entusiasmado, tanto que no sexto ano de medicina eu resolvi repetir o estágio. E durante esse estágio, o professor Belden Scribner de Seattle veio ao Brasil e pediram então que nós selecionássemos um caso para apresentar a ele. Como na minha turma eu era o que tinha maior fluência, digamos, em inglês, eu fui designado para apresentar a ele um caso de insuficiência renal aguda por leptospirose, né? Então eu montei os gráficos, expliquei tudo para ele. Eu nunca me esqueço que terminada a apresentação, que eu achei que ele ia me perguntar uma coisa específica do rim, ele disse: e me fale do pulmão desse paciente. Sorte, o paciente estava bem do pulmão, não tinha nada. Mas isso era no sexto ano. Mas do quarto ano em diante, eu já havia decidido de que eu ia fazer minha residência de clínica médica e
nefrologia nos Estados Unidos, né? Primeiro, claro, pensando em cirurgia, mas quando eu comecei a tender para nefrologia e chegou no final do sexto ano, eu estava bem inclinado. E eu conto essa história de que havia um cardiologista, um professor de cardiologia, que dois deles, ele chamava-se Paulo Franco de Oliveira, o outro chamava-se Sanito Rocha, que gostavam de ouvir o professor Molinari, que é o que tinha vindo de Seattle com essas novidades, e frequentavam muito a cardiologia, a nefrologia, né? Então, quando eu estava ali para decidir, o Paulo Franco chegou para mim e disse: Olha, eu acho que você é um cara muito inteligente para ser cirurgião. Olha, eu não concordo com o comentário, porque eu tenho grandes amigos brilhantes cirurgiões, mas fiquei lisonjeado, né? Mas aí decidi. Mas durante o curso eu já havia, eh, juntamente com outro amigo meu que ia fazer cirurgia e acabou fazendo cirurgia, nós nos preparamos para fazer, na época, a prova de habilitação nos Estados Unidos, que na época se chamava ECFMG, quer dizer, Educational Council for Foreign Medical Graduates, que nós fizemos em 1968. Hoje ele até se chama USMLE, que é United States Medical License Examination, e que tem, na verdade, três steps: step one, step two, step three, porque você faz a parte básica, a parte clínica, e depois é uma era até recentemente examinar um paciente, vários pacientes, e hoje é feito tudo online, mas até recentemente era presencial. Então, até com esse meu colega que se chamava, e chama Tirone Davi, só que agora ele virou Tyron David, nós Uhum. dois decidimos fazer a nossa residência nos Estados Unidos, ele em cirurgia e eu em clínica médica. Então, no final de 68, a gente aplicou, escolheu os hospitais que a gente poderia fazer isso, e eu escolhi os hospitais que eu queria, que eram os melhores, e existe um programa que ainda existe que se chama Matching Program, né? É que eles te escolhem, eles te selecionam quem eles querem e você se seleciona para ver se existe cruzamento e se houver identidade, você é match, você vai. E eu fui unmatch. Ninguém me escolheu, né? Meu amigo foi para Downstate Medical Center em Brooklyn, Nova York, e eu não. Mas eu estava tão decidido que naquela época que não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha nada, eu passei a mão no telefone porque eu tinha descoberto um dos hospitais que eu queria ir, chama-se Mount Sinai Hospital em Nova York, que era um Eu hospital, estive lá, sabia? hein? Eu estive lá na oftalmologia. Pois é, era um hospital na época já, né, fantástico, né, porque ele tinha, se você lembra da cardiologia, endocardite bacteriana de Liebman-Sachs, eram dois patologistas do Mount Sinai Hospital. Se você vê em fígado, Hans Popper e Fenton Schaffner, eram os dois gigantes de fígado no mundo. Na sarcoidose, o Zilsbach, que tinha o teste da sarcoidose, o homem da miastenia graves. E o chefe inclusive, da clínica médica, o chairman do Department of Medicine, chamava-se Solomon Berson. Ele, com a sua bióloga Rosalind Yalow, foram que desenvolveram as dosagens hormonais para o ensaio imuno radioativo, e que foi prêmio Nobel, só que ele não recebeu porque ele morreu antes. Quem recebeu foi a bióloga que trabalhou com ele, né? Então eu descobri um hospital em Queens chamado Elmhurst General Hospital, que tinha os attendings, os professores e os médicos do Mount Sinai faziam uma rotação. Era um city hospital, com muita emergência, coisas Uhum. corriqueiras do dia a dia. E eu telefonei, me mandaram um formulário, eu fui aceito e fiquei lá um Mas devia ano. ser muito difícil, né? Hoje em dia, quando algum colega decide prestar os steps, não é fácil, precisa se preparar muito bem para isso. Eu tinha, como eu tinha essa experiência, e ao longo dos anos, depois do meu retorno ao Brasil, eu até hoje sou professor adjunto da Universidade de Miami,
eu entrevisto jovens estudantes de medicina para um programa chamado William Harrington Latin American Program, que é um programa inteligente montado pelo William Harrington quando ele saiu, por exemplo, de Nova York para Miami, escolhendo os melhores latino-americanos para dar uma oportunidade de fazer uma rotação no Jackson Memorial Hospital em Miami, né? Isso me levou a uma certa experiência que quando eu tenho só dois filhos, nós temos dois filhos que são médicos e são nefrologistas. Eles foram fazer pós-graduação nos Estados Unidos, clínica médica e tudo. E durante este processo, o que que a gente fez de diferente? Eles foram para Miami também, passaram um mês lá, que já é uma boa exposição. Mas o segundo passo foi você ir para o hospital que você tinha interesse de fazer clínica médica e conhecer o diretor do programa de residência e ter uma exposição para que ele te conheça. Porque se você não fizer isso e mandar o teu currículo, imagina o Mount Sinai, lá na clínica médica recebe lá 100, 200, eles vão dar preferência para os americanos, vai dar preferência àqueles que eles conheceram durante uma rotação, um estágio, porque se você nunca deu as caras, é difícil, né? E Hum. dois filhos tiveram a oportunidade de fazer isso, os dois estão em Boston, na Harvard, estão radicados hoje nos Estados Unidos, e que me enche muito de orgulho, assim, de a posição que eles alcançaram. Mas eu fiquei 3 anos, então 1 ano nesse hospital afiliado a Mount Sinai, e depois eu fiquei 2 anos no Mount Sinai Hospital em Nova York, até me mudar para a Universidade de Washington, Seattle, onde eu já tinha, digamos, 3 anos antes, mais ou menos, acertado o meu fellowship em nefrologia, porque antes de irmos para os Estados Unidos, eu dizia a esse meu colega, Tirone Davi, que nós tínhamos que tinha um inglês sofrível, para não dizer horrível, de que nós tínhamos que morar um mês com uma família antes para melhorar nosso inglês coloquial. Nós éramos capazes de ler um artigo no New England Journal of Medicine, mas o coloquial nosso ainda não era uma coisa, nem o meu era fluente, né, natural. E o dele, então, pior ainda, meu amigo. E nós conseguimos ficar um mês. Eu fiquei um mês na Califórnia, ele ficou em Upstate Nova York, com uma família, falando inglês de manhã, de tarde, de noite, para a gente chegar, digamos assim, no internato, que naquela época era o primeiro ano, chamava-se internato, da O senhor já residência. tinha filhos quando foi para os Estados Unidos? Não. Não, eu fui solteiro, eu tinha 24 anos quando me formei Uhum. e fui para lá, né? E confesso, eu digo que quando eu fui aceito no Mount Sinai Hospital, foi uma surpresa geral no meu hospital de Queens, o Elmhurst, porque era extremamente difícil. Eu andava pela Quinta Avenida dando risada sozinho. Eu dizia, olha, o menino de Blumenau, em Nova York, fazendo residência no Mount Sinai Hospital, era tudo que eu queria na minha vida, né? E foi uma complementação da minha formação de clínico, porque o Mount Sinai era um hospital de referência para casos complicados, né? Então, a hematologia com policitemia vera, era miastenia graves, não era aquela rotina que eu fiz no primeiro ano no Elmhurst, mas foi uma experiência, assim, realmente muito gratificante. Eu acho que esses 3 anos de clínica médica, com 1 ano que eu tinha feito no Brasil até me preparar aí, foram 4 anos de clínica médica. E que eu sempre digo para os jovens, quando vinham querer fazer residência de nefrologia comigo, queriam sair do 6º ano e começar a residência de nefrologia. Às vezes tinha alguns programas que aceitavam com 1 ano de clínica médica. E eu sempre disse, olha, a diferença entre especialista clínico, seja cardio, hemato, nefro, é a formação geral de clínica médica. Se ele tiver uma boa, sólida formação em clínica médica, ele certamente será um bom especialista. Então, esse conceito eu sempre procurei, digamos assim, transmitir para os jovens que muito ansiosos de começar alguma especialidade, que eu acho que isso aí é duradouro, né? Se você tiver uma sólida formação de clínica médica, né?
E Então, isso me como é que o levou. senhor decidiu voltar para o Brasil, tendo tudo isso lá? Não Eu, quis ficar lá? exato. Eu cheguei em Seattle, então, em 1973, para fazer nefrologia. E aí tive a oportunidade, digamos, de conviver com o Belden Scribner, que era um clínico com uma visão eh, do paciente muito importante. Ele não era, até por muitos anos a gente sentia que ele não era respeitado assim nos Estados Unidos como um scholar, porque não fazia pesquisa básica, ele fazia as coisas clínicas. Então ele que inventou o shunt. Aí depois inventou a diálise peritoneal domiciliar em 1960, e fazia as soluções de diálise no próprio hospital em tanques de vidro de 20, 40 litros. Era um homem inovador. E eu, com a minha boa formação clínica, então fui trabalhar com Henry Tankoff, que foi quem inventou o catéter de silicone. O Scribner já tinha feito antes com um, um, um holandês, o Fred Boom, um catéter antes do silicone. Aqueles tubos de oxigênio que você vê marronzinhos assim, foi usado para o primeiro catéter. Quando surgiu o silicone, o Tankoff fez o diálise peritoneal. Naquela época, em 1970, começou também a nutrição parenteral. Até então, você só tinha nos indivíduos graves numa UTI uma solução de água e sal e água glicose. Era o D5W, que era glicose a 5%, ou o saline, que era a solução salina isotônica, né, com água e sódio. E nessa época surgiram as soluções de aminoácidos, né? Que lá na Filadélfia, no serviço de cirurgia do Jonathan Rhodes, tinha um residente, né, que chamava-se Stanley Dadrick, que foi ele que pegou os cachorrinhos pequenininhos, né, tirava da mãe quando nasciam uns 10 cachorrinhos daquele, colocava um cateter central e infundia glicose hipertônica com aminoácido para ver se eles cresciam, né? E é muito interessante essa história, porque a totalidade desses cachorrinhos morriam na primeira semana, né? Hum, E, sorte, essa universidade tinha ao lado uma das melhores escolas de veterinária dos Estados Unidos. Então, eles pegaram todos os cachorrinhos e todos eles tinham, na autópsia, uma ruptura da bexiga, né? E o Stanley Dadrick, que era o residente jovem, ele disse: Mas por quê? Ele disse: elementar, muito simples. Quando você vê a mãe, a cachorra com os filhotes mamando, você vai perceber que ela fica lambendo a genitália de todos eles. E você pode até olhar, achar aquilo horrível. Na verdade, ela está lubrificando o muco uretral deles. E quando você dá uma solução de aminoácidos com glicose hipertônica, você tem diurese osmótica e eles precisam urinar. Quando você tirou da mãe, o muco seca, vira um tampão. Então, eles não tinham como urinar e rompia a bexiga. Depois ele resolveu e ele disse que ele passava as noites com um algodãozinho, com um soro fisiológico, molhando a uretra dos cachorrinhos. Mas, enfim, ele conseguiu mostrar que os cachorros cresciam, se desenvolviam. Então, o Belden Scribner, ele disse, bem, então eu vou idealizar o que ele chamou de artificial gut, o intestino artificial. Então, ele idealizou o primeiro catéter central com tunelizado, que a gente usa hoje até na hemodiálise, ele idealizou para fazer a infusão dessa solução hipertônica na veia cava superior, né? E não existia bombas de infusão com detectores de bolha, nada. Tinha uma pequena bomba de fusão peristáltica, assim, que chamava-se a Harvard Pump. E ele disse: Bem, eu tenho que ter um detector. Então, ele pegou um suporte de soro com um braço metálico, que à medida e colocou num frasco de vidro de 2 litros,
aminoácidos e glicose a 60%. Não tinha naquela época gordura para se dar endovenosa, né? À medida que esse frasco diminuía, né, essa barra ia levantando até. E ele fez isso, então criou o primeiro programa de nutrição parenteral domiciliar do mundo. E aí Uau. ele chegou para mim no meu segundo ano de fellowship e disse: Eu gostaria que você fosse diretor deste programa. E eu disse: Scribner, mas eu sou um kidney doctor, eu sou homem do rim, né? Ele disse: Não, mas se você uma vez voltar ao Brasil, seria uma. Oi, Voltou. desculpe, a minha internet aqui ficou instável. Bom, aí o senhor É. tinha sido convidado para. Então, eu assumi o programa no meu segundo ano de fellowship o programa de nutrição parenteral domiciliar, que, como eu disse, era o primeiro do mundo, e nós já tínhamos mais ou menos uns 20, 30 pacientes em casa com intestino curto, então que perderam todo o intestino, que só podiam se alimentar por via parenteral, alguns pacientes com escleroderma do tubo digestivo também. E na sequência surgiu lipídios endovenosos. Eu me lembro que eu publiquei no Annals of Internal Medicine uma paciente nossa em que ela ficou com aminoácidos e glicose com a pele toda descamada e depois com a infusão de ácido linoleico, que era o elemento que faltava nessas soluções, ela ficou com uma pele bonita, brilhante e tal. E assim foi uma experiência, digamos assim, fantástica. E eu cheguei a um ponto na minha formação de que eu era solteiro, né? Embora tivesse tido namoradas, por assim dizer, eu não estava a fim de casar com uma americana nos Estados Unidos. Não encontrei, obviamente, ninguém que me levasse por esse caminho. E eu tinha aprendido, então, bastante sobre hemodiálise, bastante sobre diálise peritoneal e nutrição parenteral, né? E eu também havia me tornado um nefrologia intervencionista, que anos mais tarde eu acabei montando talvez o primeiro centro no Brasil de nefrologia intervencionista, aqui em Curitiba, porque eu fazia o shunt arteriovenoso, não existia industrialização, então nós tínhamos que pegar o Teflon e depois o silicone para fazer e implantávamos aquele shunt arteriovenoso. Depois esse catéter de silicone também era confeccionado por nós. O catéter peritoneal, nós tínhamos um rolo de silicone que nós cortávamos no tamanho apropriado para o paciente, fazíamos os furinhos distais e colávamos os anéis de Dacron como você compra hoje um catéter peritoneal. Então, era uma época, digamos assim, que nós fazíamos tudo, não existia, como eu disse, a industrialização. Então, eu disse, eu vou voltar para o Brasil, porque eu acho que eu posso fazer uma contribuição enorme ao meu país. E E que eu, ano que o obviamente, senhor voltou? eu voltei no ano, eu comecei em janeiro de 1976. Eu terminei os meus 2 anos e meio lá, tinha convite para ficar lá e tudo, mas eu disse, eu vou embora. E aí eu vim, obviamente, voltei a Curitiba e consegui com que eu fosse contratado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná como um médico do hospital e frequentar e acompanhar aí na época o professor Molinari. Mas demorou 10 meses, eu percebi, né, que as coisas não iam, digamos, eu não poderia concretizar os meus sonhos, né? E tem uma passagem que eu conto que, no meu retorno dos Estados Unidos para o Brasil, no avião, sobre as nuvens, eu peguei um papel e eu escrevi tudo o que eu queria fazer na minha vida. E o Eu, que que eu é? escrevi, eu escrevi que eu queria criar uma fundação, porque nos Estados Unidos eu já via muitas doações apoiando pesquisa e tudo. Eu vou fazer uma fundação. Ah, depois eu disse, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro de nefrologia. Eu sabia que não existia, existia apenas um livro de um nefrologista em Minas Gerais chamado Palotti,
que era o único texto, digamos, em português. Eu digo, eu vou fazer um livro também. E vou criar um serviço, vou criar serviço de nutrição parenteral e vou participar da sociedade. Enfim, eu pus no papel e quando me pergunto se eu concretizei, eu digo, olha, eu fiz tudo que estava escrito naquela minha folha do que eu queria fazer no Brasil. E aí, depois de 10 meses, vendo que no Hospital de Clínicas eu não tinha condições concretizar os meus sonhos, eu fui para uma escola de medicina nova, que era a Faculdade Evangélica de Medicina, que tinha um hospital, chamado Hospital Evangélico, em que eles me deram um espaço, né, no quarto andar, onde eu tinha 4 leitos e mais nada, né? E eu comecei ali trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Eu sempre digo, né, que nada resiste ao trabalho, né? É, Então, se você hoje visitar a Fundação ProRenal em Curitiba, que está completando 40 anos, ela foi fundada em 1984, mas do ano 76, que eu comecei no Hospital Evangélico, ao ano 80, eu me surpreendo com o que eu consegui. Primeiro, porque em julho de 80 eu publiquei o livro Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos, dos quais eu escrevi de 700 páginas, eu escrevi talvez mais de 60, 70% dos capítulos, sem computador, uma maquinazinha de escrever, sábado, domingo, de madrugada, que eu dava para minha secretária, fazia espaço duplo. Fizemos o primeiro transplante de rim no Hospital Evangélico em 1980. Criei o serviço de nefrologia com residência em nefrologia também nesse período desses 4 anos, credenciado inicialmente pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, depois pelo MEC, né? E logo depois criei a Fundação ProRenal, que chamou-se Fundação de Amparo à Pesquisa em Enfermidades Renais e Metabólicas. Era o meu sonho de angariar recursos para pesquisa. Mas eu percebi logo cedo que os nossos pacientes renais crônicos, sobretudo aqueles em diálise, eles, fazendo 3 sessões por semana, perdem o emprego, cai a renda familiar, não tinham dinheiro suficiente para ter uma alimentação correta, não tinham recursos para comprar os medicamentos, e eu mudei o foco da pesquisa para assistência em saúde. E paulatinamente fui montando uma equipe multiprofissional, né, com psicóloga, nutricionista, farmacêutica, podóloga, já que mais da metade dos nossos pacientes eram diabéticos e morriam pelo pé, né, com neuropatia periférica, faziam lesões e osteomielite e amputavam dedos e pés e pernas. E até dentista nós montamos ao longo desses anos todos, e este ano, como eu disse, completando 40 anos, me dá muita satisfação de como nós auxiliamos nossos pacientes renais crônicos, não só de Curitiba, mas de muitas cidades aqui da região metropolitana e mesmo fora do estado, né? é incrível, sabe que a retinopatia diabética, ela caminha junto com a nefropatia. E quando o paciente está ficando cego por conta da diabetes, a gente faz laser nas áreas da periferia da retina, deixando só o centro livre. Já existiu algum tratamento assim, renal, de você, sei lá, matar o lugar que não está funcionando ou o local que é menos nobre para tentar melhorar a função desse jeito? Não, veja, ao longo dos anos, né, com o aumento da obesidade no mundo, o aumento de diabetes tipo 2 foi extraordinário. De forma que hoje, no hemisfério norte, 60% de quem faz diálise são diabéticos, né? Aqui entre nós, talvez em torno de 50% no hemisfério sul. E a segunda outra causa é a hipertensão arterial, né? E nós, durante muitos anos, nós não tínhamos medicamentos para manejar adequadamente o paciente diabético, né? Ah, Porque essa microangiopatia da retinopatia que você fala, realmente ela tem relação com o mau cuidado, né, do paciente diabético, né?
E tinha, naquela época, eu me lembro, tinha uma injeção de insulina NPH que você dava uma vez por dia, a insulina regular, quando a urina tinha glicosúria. Realmente uma época de digamos assim, um mau manejo desses pacientes, mas por falta de medicamentos. Até que começaram a fazer um tratamento mais intensivo no manejo desses pacientes diabéticos. E é interessante que até a mortalidade nesses pacientes até aumentou, né? O estudo ACCORD mostrou isso, né? Então, tanto que quando surgiram os dois medicamentos que os diabetólogos achavam que iam ajudar muito os pacientes diabéticos, que foram os agonistas de GLP-1 e depois os inibidores de SGLT2, o FDA exigiu que os primeiros estudos mostrassem a segurança cardiovascular, porque aquele tratamento intensivo mostrou uma maior mortalidade cardiovascular nessa população. E qual não foi a surpresa de que esses dois medicamentos reduziam a mortalidade cardiovascular, né? E o GLP-1, o agonista de GLP-1, além de ser altamente eficiente no manejo da hiperglicemia, no manejo do diabetes, né? E da redução do peso, que você vê todo mundo hoje tomando Ozempic, aí, que é a semaglutida, que é um agonista de GLP-1, né? Então, mudou, o tempo mudou. Naquela época, a gente pegava os pacientes diabéticos, como você comentou, já cegos, né, com polineuropatia periférica, que levava a lesão dos pés, né? No Brasil, por ser um país tropical, usam muito as sandálias havaianas, e essas sandálias expõem o pé, né? Como eles tinham perda da sensibilidade nos pés, faziam o traumatismo que não sentiu. A lesão era infectada, ia para a osteomielite e acabava em amputação, né? Então, ao longo dos anos, essa equipe multiprofissional, que hoje agora tá até em moda falar em cuidado integrado, né? Porque o paciente é tão complexo que um nefrologista sozinho, ele não tem condições de cuidar da multitude dessas morbidades que esses pacientes têm, né? Mas a gente conseguiu, e como eu disse, ao longo dos anos, conseguiu inclusive montar um centro de nefrologia intervencionista, onde o próprio nefrologista hoje ele faz a angioplastia da fístula, né? Que essas fístulas arteriovenosas, elas invariavelmente levam a uma hiperplasia da íntima e uma estenose. E antigamente você fazia uma nova cirurgia. Hoje a gente faz a angioplastia da fístula, que é feita por nefrologista, né? O Uhum. ultrassom para biópsia de rim por um nefrologista. Então foi também grandes assim avanços que a gente fez e olhando, como eu digo, pelo retrovisor, eu me sinto um homem realizado pelo que eu consegui, digamos, trazer de bom da medicina da época para o Paraná, para o Brasil. E o orgulho dos meus filhos, né? Hoje, os dois nefrologistas, os dois na Harvard, e o mais velho, o Leonardo, chefe do transplante de rim no Massachusetts General Hospital, e o primeiro nefrologista no mundo a implantar, na equipe dele, implantar um rim de porco no humano, né? Quer dizer, Ah, isso é incrível, né? E é, o- os seus filhos vão ficar nos Estados Unidos, não vão voltar? não volto mais. Primeiro, porque o Leonardo está lá desde 2004, está 21 anos, e hoje ele chegou a essa posição de professor na Harvard, sendo chefe do transplante de rim num hospital como o Massachusetts General Hospital, e até tem uma cadeira ele é hoje é o Solomon Allen Professor of Medicine, né, que são essas famílias que doam para o serviço e com isso você consegue melhorar o salário dos médicos cientistas e não tem como voltar mais. E o Christian, que é os 5 anos mais novo, trabalha com genética, né, no Best Israel, e foi o serviço que identificou o ApoL1, o APOL1, como sendo um marcador, né, de doença renal crônica nos afrodescendentes, e hoje não é só considerado um marcador, mas também ele lesa, o glomérulo leva
uma esclerose segmentar e focal, e que já existe até indústrias tipo a Vertex fazendo clinical trials para tentar bloquear, digamos assim, esse gene anormal. Então, Nossa, que foi orgulho. Os dois, o senhor tem dois meninos e os dois seguiram o seu exemplo. a ideia era que eles fossem fazer o que eu fiz, né, na década de 70 e voltar e continuar o que eu criei aqui, o serviço, as clínicas de diálise e tudo. Mas as oportunidades, né, para quem gosta de uma medicina acadêmica nos Estados Unidos são incríveis, né? Então, não teve. O Leonardo, além de ser um clínico, ele tem um laboratório de pesquisa básica em imunologia, com mais de 20, digamos, colegas, um número significativo de colegas da Unifesp, inclusive, que vão passar um tempo lá com ele e não tem condições mais de voltar. Já tem dois filhos que moram, que nasceram nos Estados Unidos, um menino de 12, uma menina de 9, e o Christian, que é mais novo, também tem dois meninos de 3 e outro de 9 meses, e que está satisfeito, né, casado, os dois casados, e E a saudade, como é que fica? saudades são grandes. A minha esposa sempre me criticava, né, de eu ter viabilizado a saída deles e os tão longe, né? Eu digo, pois é, mas a gente criou os filhos para o mundo. Ela disse, não, mas eu criei para mim. Eu digo, não existe isso, não existe isso se criar, né? E hoje, se eu vejo, quando eu fui em 1970 eu, às vezes, dizia para a telefonista, eu queria fazer uma ligação para o Brasil. Ela dizia, ó, vai levar 11 a 12 horas, mas você vai ter que estar por perto. Então, eu passei, assim, mais de anos sem ouvir a voz dos meus pais. Aqui, agora, à noite, a gente põe o iPad na mesa, a gente janta com eles, a gente conversa com eles, né? E os dois têm uma relação com a gente muito próxima, todos os dias. Não é uma vez por semana, todos os dias. Quando saem do hospital ou do laboratório, leva 40 minutos para chegar em casa, os dois ligam e ficam conversando com a gente, contando how was your day? Como é que foi o seu dia? E conta o que fez, blá, blá, blá. Porque quando chega em casa, cada um tem esposa, tem filho, aí acabou, não tem mais horário para gente, né? Então, e a gente vai muito, né? A gente vai 3, 4 vezes por ano e está com E a eles. sua esposa é nefrologista também? Não, ela é jornalista, empresária, mas não tem nada Você com. já pensou, olha, o senhor fundou a Fundação ProRenal, né, que e a sua fascinação por diálise, e o seu filho está viabilizando o xenotransplante, que, se tudo der certo, pode acabar com a diálise e ajudar os pacientes, né? Exato, é o que ele diz, né? Porque o primeiro paciente que ele fez e que depois o de Nova York fez, o Montgomery, eram pacientes que o FDA chamou de compassionate donation. Eram extremamente graves, né? Esse do Leonardo era um paciente com já diabético, com longos anos de diálise, transplante prévio, uma arteriosclerose realmente brutal. E ele teve, depois de 2 meses e pouco do transplante, ele teve uma morte súbita e a autópsia mostrou um rim perfeito, estava ótimo. Então, agora, no ano passado, foi isso no ano passado, agora, esse ano, em janeiro, ele fez o segundo em melhores condições, né? Ele tem uma aprovação para fazer três, e ele está vivo, né? Já há quase 3 meses, com função renal, né, praticamente normal. E agora, em junho, faz mais um, né? E a ideia é que o pessoal chegou à conclusão de que não dava para continuar fazendo em chimpanzé e macacos o que eles fizeram 30 anos, né? Porque existem características imunológicas e fisiológicas completamente diferentes do ser humano, né? Por exemplo, no macaco eles já perceberam que o rim crescia e o coração crescia. Então eles tiveram que fazer o knockout
do gene do hormônio do crescimento, né? Porque ele estava se desenvolvendo no órgão transplantado, né? Então, hoje em dia, algumas a linhagem deste suíno, deste porco que o Leonardo usa, que se chama Yucatán, ele é pequeno e não há necessidade de você fazer o knockout do hormônio do crescimento, né? O sistema renina-angiotensina também não funciona bem no humano. Às vezes os pacientes no pós-operatório têm uma diurese intensa que tem que ser reposta, e que são coisas que estão sendo estudadas, né? A eritropoetina que o porco faz não age na medula óssea do humano, né? Então tem várias coisas. O seu filho também tem a disponibilidade do porco geneticamente modificado dentro do laboratório dele? Não, não. Esses porcos são criados em facilities, em estruturas com uma, digamos assim, com barreiras muito importantes para criar um ambiente assim estéril, né? E onde eles fazem toda essa manipulação genética, né? Do primeiro e que segue nos próximos do Leonardo, além dos três genes os antígenos de carboidrato que se sabia que produziam a rejeição hiperaguda, esse processo já foi dominado, a retirada desses genes, o knockout, né? E que só foi possível mesmo por causa do CRISPR-Cas9, né? Que ganhou o prêmio Nobel de Química uns anos atrás, acho que foi 2015, ou, é, ou 2020, não me lembro bem o ano que a Jennifer Duda da Stanford e a Carpentier de Paris ganharam. Permite, né, de você conseguir fazer o knockout e o knock-in. Então, e depois tem mais 66 ou 68 genes ligados aos retrovírus que estão dentro do DNA do porco, né? Então eles fazem um knockout, porque não se sabe se esses vírus com imunossupressão depois poderiam afetar E o senhor orienta daqui? Orienta seus filhos daqui? Eles te ligam, pai, o porco tá assim, o que que eu faço? Ou Não, o não. paciente tá assim, o que que você acha? Não. O Leonardo tem conhecimento de imunologia básica e as drogas, muitas drogas são drogas até experimentais que eles usam, né? Eh, então, dificilmente eu posso fazer uma contribuição útil. Às vezes, em casos clínicos, viu no ambulatório, alguma coisa assim que o Christian, sobretudo o Christian, que a gente conversa, né? Mas todos eles têm 4 anos de clínica médica, mais 4 anos de nefrologia, então tem uma formação realmente, né, fantástica, né? E eu, como pai, você percebe o meu orgulho, né? Porque eu acho que o legado que a gente deixa ao filho não é patrimônio, não é dinheiro, né? É educação, né? E isso, meu pai foi muito rígido conosco para que a gente fosse bem educado e, obviamente, os meninos tiveram uma oportunidade fantástica. Aliás, eu não te contei, mas quando eles resolveram fazer medicina e eu disse, olha, eu gostaria que eles fossem viajar pelo mundo, ficar um ano fora do Brasil. E a minha esposa achou que eles eram muito jovens, com 18 anos. Ela disse: não, vamos deixar fazer o vestibular, fazer 2 anos de medicina, e aí eles trancam a matrícula. E a gente fez com os dois isso. Então, o Leonardo foi o primeiro, que foi para Firenze e ficou 3 meses com uma família italiana morando, e durante o dia ele ia para um instituto lá de italiano aprender italiano e no fim de semana viajar pela Itália. 3 meses depois ele foi para Staufen, na Alemanha, no Instituto Goethe, onde ele fez 3 anos de alemão. E esse programa do Goethe era muito interessante, que nos fins de semana tinham casais de idosos que levavam eles fazer uma trilha pela Floresta Negra. Era parte digamos assim, do programa lá do Instituto Goethe. Ou jovens que não iam servir o exército levavam os alunos para assistir uma ópera, um concerto, uma coisa assim. Dali foram 3 meses na França,
em La Rochelle. La Rochelle fica ao norte de Bordeaux, e é uma região de vela. Então, estudaram francês e aprenderam a velejar. Então, hoje os dois, que o Christian fez o mesmo roteiro, os dois são exímios velejadores de kitesurf, né? Uhum. Então, coisas que aprenderam na época. E o Leonardo até no final até foi para o Colorado, para o Telluride, e que é uma estação de esqui. Um amigo meu tinha feito uma casa que a gente foi passar o Natal depois com eles. E o Leonardo foi, inclusive, garçom num restaurante italiano à noite, né? Então, eu sempre comento, né, que na Suécia, quando você vão fazer a seleção de um candidato à medicina, se tem aquele cara que estudou só boas notas e tal, e tem um outro que foi, lavou o chão do restaurante, foi aquele outro é mais valorizado do que aquele nerd, entendeu? Então, eu acho, sempre digo para os jovens, né? Você, durante o curso de medicina, né, você procure estudar, procure você ser o melhor, porque com a proliferação de escolas médicas no Brasil, nós vamos ter uma massa de médicos no mercado, né, mal preparados, né, mas que vão disputar Fácil. empregos, posições, postos, né? Então eu digo, você tem que ser o melhor, né? Então você precisa aprender a se atualizar. Mas, por outro lado, durante o curso, não se esqueça que você tem que socializar, ver os seus hobbies, né? Sair com seus amigos, né? Porque essa inteligência emocional, essa empatia que você desenvolve tratando com o ser humano, com os pacientes, é extremamente importante, né? O médico é uma especialidade humanística, você tem que gostar de gente, né? Se você não gostar de gente, é melhor você não fazer, digamos, medicina, né? Então, eu digo, você precisa se preparar. A cultura é informação. Agora, erudição é conhecimento, né? Então, você tem realmente que, né, usar, né, a informação para você desenvolver o conhecimento. Então, eu sempre falo para os jovens, né, eh, tem que ter conhecimento do inglês, eles se querem ir para fora, não precisa fazer a residência lá, pode fazer a residência no Brasil, mas mais tarde você pode fazer um fellowship só de pesquisa ou um fellowship clínico, pode fazer na Europa, não precisa ser necessariamente os Estados Unidos, né? Ah, mas essa visão de você viajar, conhecer outras culturas, outros sistemas de saúde, é extremamente importante na formação, né, A do jovem. Academia Nacional é um local que permite que vários médicos assistindo às reuniões que ganhem muito dessa cultura também. E como é que o senhor foi virar membro da academia? Pois é, lá por 2005, eu acredito que foi, o Nestor Shore, que era um nefrologista da Escola Paulista de Medicina, na nefrologia, já era membro da academia. E ele me incentivou. Eu digo, só que a academia não escolhe, né? Você tem que chegar lá, se apresentar e dizer, eu quero fazer parte da Academia Nacional de Medicina. Eu descobri naquela ocasião que, nos quase 200 anos que a academia existe, não havia ninguém do Paraná. Houve, no passado, pessoas que nasceram no Paraná, estudaram medicina no Rio de Janeiro, praticaram a vida toda a medicina no Rio e que entraram na academia, né? Uhum. Mas ninguém como eu, que, digamos, radicado no Paraná, formado pela Universidade Federal do Paraná, né, e que passou toda a sua vida praticando a medicina aqui. Então, isso para mim foi um desafio, né? E não que não tenham havido profissionais muito mais competentes do que eu, que deveriam fazer parte, mas é que o processo de entrar na academia ele não é simples, exige uma certa resiliência, porque você tem que
ir lá se apresentar pessoalmente a quase os 100 membros, né? Você tem que apresentar um memorial de toda a sua vida acadêmica, você tem que apresentar um trabalho científico, né? E muitas vezes você não foi eleito. Eu não fui eleito a primeira vez, entende? Eu fui eleito a segunda. Então, não é uma trajetória fácil você entrar. Agora, uma vez lá, você vai conviver com pessoas extremamente inteligentes, né? Em diferentes áreas, clínica médica, cirurgia, ciências aplicadas, né? Ah, e então é um ambiente assim agradável, gostoso de você conviver com essas pessoas inteligentes. E hoje em dia a academia faz o papel do que a Academia Imperial de Medicina fazia na época que não havia Ministério da Saúde, que era uma academia que orientava o imperador, que né, e abordava os temas, digamos assim, mais urgentes na área de saúde, né? E hoje em dia a academia procura realmente abordar esses temas mais atuais, né? Ela não tem um canal direto, digamos assim, com o governo, mas ela, né, divulga bastante, né? Então, eu acho que ela tem um papel importante, assim como nós na nefrologia anualmente temos uma sessão do Dia Mundial do Rim, que é festejado no mundo todo, e a academia sempre abre as portas para a gente, né? Então, é extremamente gratificante ir à academia, né? E conviver, inclusive, né, não só na academia, mas socialmente com os colegas, né? E até criamos, né? Eu fui um dos incentivadores para a criação de um clube de acadêmicos que apreciam o vinho, né? Porque das minhas paixões no esporte é o golfe, mas o vinho é uma das minhas paixões que eu aprendi com o meu mentor, o Belden Scribner, que era um apaixonado por vinhos, e eu me tornei um também e fundei aqui em Curitiba, há mais de 35 anos, um clube do vinho, a Porque Savig, a o vinho não faz Sociedade. mal para o rim, né? O vinho faz bem à saúde, né? Nunca me esqueço o Renato Machado, da Globo, que quando ele falava de vinhos, ele perguntou para Miriam Leitão se ela não gostava de vinho. Ela disse: Não, eu não bebo. Ele disse: Mas vinho não é beber, vinho é prazer. É. Então, é E isso aí. agora, para a gente encerrar, o senhor tem seus 4 netos e os 2 filhos que te enchem de orgulho. O senhor já me disse várias coisas que eu achei incríveis, né? Como nada resiste ao trabalho. Eu sempre falo para os residentes, né? Eu gosto do residente que carrega a maca. E o senhor falou isso também. E muita resiliência, né? O senhor foi para os Estados Unidos primeiro sendo unmatched, depois na academia também, e alcançou tudo isso. E os seus filhos, eles estão ali, né, no edge of the science, né, no limite do que pode acontecer. E acho que quando seus netos forem adultos, toda a medicina vai estar diferente. Então, para os seus netos e para os jovens líderes, qual que é o recado que o senhor deixa? Não, é isso que eu disse, que eu acho que você tem que ter curiosidade, né? A curiosidade é uma característica do jovem, que muitas vezes o velho, né, o idoso perde essa curiosidade, né? Eu mesmo, os meus filhos, quando me descrevem, eu sempre fui um curioso, né? Por exemplo, você falou de diabetes, né? Eu, há 20 anos atrás, eu fui a Lyon ver o transplante de pâncreas que o Di Bernard, o urologista, e o Treget, que era o nefrologista, eles implantavam um pâncreas na bexiga dos pacientes. E eles preenchiam o canal de Wirsum com neoprene, porque não precisava da parte exócrina, só queria a parte endócrina. Eu fui lá, trouxe o neoprene e convenci um cirurgião amigo meu a fazer em cachorro, né? E eu
não progrediu, né? A estrutura realmente que a gente tinha na Faculdade Evangélica de Medicina não me permitiu isso, mas anos depois, quando no ano 2000, o pessoal de Edmonton, no Canadá, mostrou os primeiros 7 casos de transplante de ilhotas pancreáticas com sucesso, né, sem tomar insulina durante um ano, né? Eu voltei, e cheguei em Curitiba, fui atrás de recursos, consegui recursos, mandei 2 biólogas, uma para Edmonton, outra para Miami, que tinha o Camilo Ricordi também, e montei o primeiro centro aqui do sul do Brasil de transplante de ilhotas pancreáticas para manejo do diabético. E chegamos a fazer um caso, né? Mas logo esse caso também, as ilhotas não se mantinham ativas por muito tempo, e ninguém no mundo conseguiu reproduzir os resultados do Canadá, e meio que esse projeto mas foi um impulso dentro, e já essa época eu estava na Universidade Católica do Paraná, que a gente criou um centro de terapia celular, porque aí surgiram os transplantes de célula-tronco, né, que se injetou em coronárias, em pulmão, enfim. Então, essa curiosidade e procurar estar atualizado para ver onde vai a ciência, eu acho assim fascinante a medicina, né? Eu acho que para os meus filhos quando me pergunto, né, mas você induziu, né, aqueles que fizessem medicina, eu digo, não, eu acho que eu e a minha esposa, nós levávamos os nossos filhos a todos os congressos, eles viajavam muito com a gente, né? E eu acho que eu tive um role model, eles olhavam para mim e disseram, né, fantástico esse meu pai, né, faz palestra aqui, faz palestra lá, viaja, a gente ia nos 2 congressos que ocorriam em janeiro e fevereiro, que eram da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral em janeiro, e começo de fevereiro era o congresso de diálise peritoneal, que o Karl North organizava. Eles iam aos 2, depois eu levava eles numa estação de esqui, porque era inverno, e eles adoraram. Até eu conto que às vezes eu cometo um deslize, que eu digo assim, meus filhos, e minha esposa disse, como? Nossos filhos, né? A propósito, você me explicou que metade é uma carga genética, né? Né? 25 de você, 25% a minha carga genética. Os outros 50, você me explicou que a epigenética, é o ambiente, a educação que eles são. E quando eles eram pequenos, você trabalhava muito, né? Você viajava muito, e eu que eduquei. Então, eles são mais meus do que seus. Eu disse, eu acho que você tem razão, eu tenho que concordar com você. Mas, Olha, enfim, professor, olha, a Academia Nacional realmente é incrível. Vocês são todos fascinantes e que prazer em conhecê-lo.